conforme a pandemia aí começou, Renatinha, é normal que os testes de detecção também cresçam, né? Então, mesmo que essas testagens tenham se tornado aí algo tão conhecido, ainda existem perguntas, né? A galera fica na dúvida aí como que é feito, de que forma que é feito, quando sai o resultado, aquela coisa toda, né, Renatinha? Exatamente. Por isso que a gente chamou o biólogo Lúcio Lemos, tá? Do Laboratório Lemos, para poder explicar, né, sobre esses assuntos pra gente. O Lúcio, ele é pós-graduado em análises clínicas, tem mestrado também em medicina veterinária e ele tá aqui hoje no estúdio para poder conversar com a gente. A gente tomou todos os cuidados, né, Márcio? A gente higieniza aqui bastante, tem um acrílico separando a gente. Eu até brinco com a Renata, a louca do corona. Eu sou a louca do corona mesmo. E a gente está separado por um acrílico aqui. Enfim, existem muitas dúvidas, né, Márcio, como você falou, então a gente vai conversar com o Lúcio para poder sanar essas dúvidas. Você, ouvinte que está com a gente aqui, participa, manda sua mensagem, manda sua pergunta, suas dúvidas pelo WhatsApp 32 999 18 14 83, que a gente vai ler aqui e o Lúcio responde, se possível, não é isso, Márcio? Com certeza. Boa tarde, Lúcio, tudo bem? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Bem-vindo ao Na Frequência e bem-vindo ao estúdio aqui da Rádio Cidade. Bom, ô Lúcio, seja bem-vindo então novamente ao Na Frequência desta quarta-feira. Quero saber o seguinte, os testes para detecção aí da Covid-19, eles estão sendo feitos desde o início da pandemia até hoje, né? Sim. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre as testagens, principalmente sobre os reagentes IgG, né? E o IgM. Eu queria que você explicasse pra gente quais são essas diferenças, quais são as maiores dúvidas da galera. Ok. Bom, tudo começou ainda lá na época de janeiro, quando começaram a falar sobre isso, né, na Europa, na China, e logo se colocou uma ideia de que se tinha que fazer um teste rápido. Um teste rápido, a princípio, se imaginou que seria um teste com rapidez da entrega do resultado. Certo. Né? Então, qual seria o teste rápido? Seria o teste de anticorpos IgG e IgM, que é o que foi colocado em todo o mundo logo no início, só que ele é um teste rápido na maneira de fazer o exame, mas não como precocidade, ele não é rápido na precocidade. E hoje a gente já sabe que a solução, né, para uma pessoa que adoece é tratar o mais rápido possível. E o que acontecia no passado? As pessoas iam nos postos, nos laboratórios, nas farmácias e faziam um teste rápido que dava negativo. Ele voltava para casa como se nada tivesse acontecendo. Tranquilo, né? Não tem nada. É só uma gripe. Né? Então o que acontecia? Passava uma semana, ele voltava ao hospital já com sintoma pulmonar. Ou seja, a inflamação já tinha começado. E muitas vezes o vírus já tinha até ido embora. Porque é importante entender o seguinte: muitas vezes o paciente, quando está no estado grave, ele já não tem mais o vírus. É a herança do vírus que está ali. A inflamação e a coagulação exacerbada. Então esse teste rápido atrapalhou mais do que ajudou. Porque, na verdade, muitas pessoas não tiveram diagnóstico no momento. Existe o teste RT-PCR e o teste de antígeno. O teste de antígeno, ele seria muito bom se ele tivesse uma sensibilidade melhor. Mas ele pede por si só para que você faça esse exame com 5 dias para mais de sintomas. E quando você tem um RT-PCR bom, de boa qualidade, você não precisa de sintomas. Com 2 dias de contato, você já está em vírus detectáveis por esses tipos de testes. Mas não são todos assim, né? A gente vai conversar mais sobre isso para frente, mas é interessante que fique claro isso aí. Então, para que você tenha um diagnóstico preciso e rápido, você tem que fazer um RT-PCR de sensibilidade ótima. Sobre esse assunto, né, do RT-PCR, então, dos testes, né, existem aqui, formas diferentes, né, de se fazer o teste. Aí tem a coleta, né, de sangue, como se a gente estivesse fazendo uma coleta para outros, né, para outras coisas, para a gente ver, né, enfim, tem o anticorpos, tem o suave, né, que é o cotonete, né, que as pessoas ficam horrorizadas de fazer o exame, né, já sai teste, correndo, já né? sai correndo. E tem o teste do dedinho também, né? Sim. Aí eu queria que você explicasse essas formas e quais delas, né, são realmente confiáveis, né? Porque a gente tem essa dúvida também. Aquele do dedinho, gente, mas esse do dedinho não é confiável, é ou não é? Um teste, uma pesquisa de vírus, né? Você pode utilizar de forma indireta e de forma direta. De forma indireta é o que se fez no início, procurando um anticorpo que seu corpo produz contra um vírus que entrou nele. Tá? Então isso aí, a pessoa estaria procurando uma resposta do seu corpo.
Só que aconteceu o seguinte, primeira coisa, nem todo mundo produz o anticorpo, mesmo com a doença vigente. Segunda, apesar dos kits estarem escritos que normalmente seria de 7 a 10 dias de sintoma apareceria o anticorpo, na média, desde a época de lá para cá, dezembro para cá, os estudos mostram levando 22, 23 dias em média. Ou seja, em 22, 23 dias de sintoma, ou você já ficou bom ou está no hospital internado. Então esse exame, onde você procura o rastro do vírus, ele não é feito para isso. A própria OMS colocou logo no início, tem lá nas diretrizes para laboratórios para Covid, não usar anticorpos para isso. Nem que seja colhido no sangue, nem que seja pontinha do dedo. É anticorpo. É como se você estivesse procurando, numa guerra, ao invés de procurar o soldado, você está procurando a fogueira que ele deixou, às vezes, uma semana atrás. Então você não vai achar o indivíduo que vai te fazer mal. Aí quando você faz o RT-PCR, não. Você vai colher diretamente da garganta e nasofaríngeo, ou seja, tem que ser desses dois lugares. Existem locais que colhem só nariz, não é o certo. Ah, tem que fazer nos dois, né? Tem que fazer os dois, porque só nariz dá 30% de sensibilidade. A cada 10 pessoas, 7 erram. Nariz e garganta ao mesmo tempo, você vai para 98%. Tá bom demais. 98%, então qualquer teste é muito bom. Então, se você tem essa questão, se você trabalha com o teste que colhe no sítio certo, né, que é nariz e garganta, e colhe e vê se o vírus está lá, o PCR procura o corpo do vírus. Sim. Entendeu? E aí você tem realmente um teste que é fidedigno. Certo. Para você que tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Lúcio, manda para a gente, tá? O WhatsApp da cidade é o 329-9918-1483. Vamos curtir um som então, Renatinha? Bom, daqui a pouquinho a gente segue com a nossa entrevista. Vamos nessa? Você está ouvindo. Alguns pacientes aí, por exemplo, eles testam o IgM positivo para a Covid-19, mesmo depois de alguns meses que tiveram a doença. Por que isso acontece? Sim, isso tem acontecido bastante. Não acontece só com o coronavírus, tá? Pode acontecer com rubéola, pode ser com toxoplasmose, com Epstein-Barr, da cachumba, né? Então, por exemplo, você quando é contaminado, o seu corpo reage primeiro com a sua imunidade inata. É aquela que nasce com você não precisa fabricar nada. Ela está ali, você tem interferon, você tem IgA, você se protege. Mas se ela não funciona, e aí vem o primeiro exército, né, que seria a infantaria, a IgA. Certo. A IgA vem para o primeiro momento na fase aguda da doença. Isso na teoria era assim até então. Esse vírus, como é tudo diferente, muitas vezes essa IgA não tem aparecido. E aí a gente espera pela IgM. E a IgM também não chega. Tem pessoas que têm IgG positiva antes de ter uma IgM. A IgG depois. A IgG normalmente viria 15, 20 dias depois. Entendi. O que está acontecendo? A IgM tem ficado positiva em algumas pessoas e permanecido mais tempo do que o esperado. Muitas vezes 90 dias, 120 dias como positivo. Sem doença, sem vírus. É apenas um efeito residual. A gente chama de IgM residual, tá? Então, quando você quer definir se uma pessoa vai voltar a trabalhar ou não com o IgM, pode ser que você vai deixar uma pessoa em casa sem necessidade, tá? E se der negativo, você pode entrar na festa porque deu IgM negativo, IgG negativo, também você pode estar colocando para dentro de casa uma pessoa que está com o vírus, mas não gera anticorpo. Isso é muito comum, é muito, muito comum, entendeu? Eu queria que o senhor explicasse, Lúcio, a questão das cópias por ml, né? Cópias por mililitros, né? Que tem muito isso na testagem também. E se precisa ter sintoma para fazer o RT-PCR? Exatamente. Essas duas perguntinhas. Uma coisa está relacionada bem à outra, tá? Então o que acontece? Você tem vários testes que entraram no Brasil, logo no início, a Anvisa deixou que entrasse, nós estávamos em guerra. Sim. Né? Não podia demorar demais. Então, o que foi relatado por cada fabricante foi aceito. Só que não se percebeu um detalhe. Cada fabricante de RT-PCR tem um RT-PCR com níveis de sensibilidade diferentes. Então é como se alguns testes conseguissem detectar antes do que outros. Tá? Por quê? Quando você trabalha, igual eu falei no início, você está procurando o vírus. Você passa aquele suave, dilui naquele líquido, e aí naquele ml que está ali você vai
perceber se tem vírus ou não. Algumas máquinas e alguns testes só conseguem ver a partir de 200 vírus naquele líquido. Outros, 2 vírus. Qual a diferença disso? A diferença disso é que o que 2 vírus, 10 vírus, você não precisa de sintoma. Porque com pouco vírus, você já consegue detectar que aquela pessoa está carregando o vírus. Tá? Agora, com 5, 6 dias de sintoma, é que teoricamente aumentou o número de vírus. Sim. E aí os testes piores conseguiriam testar. Então toda vez que você for procurar trabalhar, você liga para o laboratório e fala assim, ó, eu quero fazer meu teste de RT-PCR. Se te falarem que tem que ter 5 dias de sintoma, é melhor você tomar um cuidado, porque pode ser que seja um teste de cópias muito altas. Precisa de muita coisa para enxergar, entendeu? Certo. Agora, Lúcio, por que um teste, então, ele pode dar esse falso negativo? Só para a gente entender melhor. Ele pode dar falso negativo por várias razões. Existem as questões pré-analíticas. 70% dos erros a nível mundial são causados por uma questão pré-analítica. O que é isso? É antes de fazer o exame. É você colher da forma errada, transportar da forma errada. Então, olha só. Como eu falei, se você vai no laboratório fazer RT-PCR, tem que colher das 2 narinas e da garganta. Se não for assim, não está seguindo uma metodologia com segurança. Tá? Tem que colher com um material, se for feito na própria cidade, pode ser suave de algodão. Mas se esse material vai viajar para outra cidade, tem que ser um suave chamado ponta de raio. É diferente. Porque o algodão, quando altera, passa o né, tempo, quebra o vírus. Entende? E quando coloca aquele suave no tubinho, se for para fazer na própria cidade, pode ser solução salina. Mas se vai viajar, tem que ser uma outra solução tampão pH 7.4. Então, isso é erro penalítico. Você colhe no lugar certo, mas destrói a amostra. Pode transportar. Jeito, né? E aí o vírus se desfaz e você não consegue vê-lo lá na frente. Sim. Tá? Então isso aí é o que pode estar causando o falso negativo. O outro falso negativo passou 15 dias, a pessoa já não tem mais vírus, daí sintoma, mas os vírus já se foram. O que acontece? O seu corpo quer te proteger, então ele inflama. Inflamação é uma forma de proteção. Só que tem pessoas que não conseguem frear a inflamação que começou. E aí aquela inflamação toma conta do pulmão da pessoa. E aí ela tem sintomas de falta de ar, tudo aquilo, né, fora a coagulação que vai ocorrer, e aí a pessoa vai parar no hospital, mas já não tem vírus. Então pode dar um falso negativo, né? Nesse sentido. Existe também o falso positivo, que a gente pode falar aqui também, né? Claro, fica à vontade. O falso positivo, que se fala muito, o RT-PCR pode dar falso positivo, Em medicina, na clínica, você ter um exame positivo, mesmo que correto, deu positivo, mas a doença não se manifestou, eles colocam como falso positivo. Não está errado nenhum nem outro. A pessoa tem o vírus, mas não tem a doença. Todo mundo pode ter SARS-CoV-2, que é o vírus. Poucas pessoas terão Covid-19, que é a doença. São os casos dos assintomáticos. São os assintomáticos. 90% de nós teremos o vírus e nem vamos perceber que tivemos o vírus. Mas a gente pode passar para outro. Sim. E é esse que é o grande problema de não se detectar. Enfim, uma loucura, Renatinha. Pois é. É bom até falar sobre essa questão, que o senhor falou até no bloco anterior, da questão da herança do vírus, né? Mas existe teste, ou existem testes, aliás, para poder detectar essas heranças dos vírus e talvez, né, até evitar, né, que essas doenças, por exemplo, tromboses, né, possam ocorrer, porque o coronavírus, né, pelo que a gente sabe, ele causa, né, coágulos, enfim. Existem testes para isso? Na verdade, quando você tem todo um problema, a pessoa tem os sintomas, né, vai para o hospital ou não, mas tem sintoma, temos que ficar de olho nesse paciente. Esse paciente tem que fazer alguns exames rotineiros após a cura, entre aspas, né, o vírus foi embora, o pulmão está bem, está respirando, mas você tem que pesquisar que várias situações podem se alterar no corpo. A parte renal, a parte cardíaca, a própria parte pulmonar, a parte cerebral, tá? Neurológica, né? A parte cerebral. Então, você tem que pesquisar aí, dentro deles, para você controlar esse paciente, você pode fazer exames como o dedímero, como o PCR ultrassensível, o hemograma fibrinogênio, né? Que são exames rotineiros de laboratório.
fáceis de ser feito, na nossa cidade faz, né? Então, de convênio, então não tem nada de complicado, mas mesmo que você não esteja mais sentindo nada, se você sentiu, procure o seu médico para que ele faça o acompanhamento mensal por um tempo, para ver se algum desses exames, principalmente o dedímero, esse marca trombose, AVC, Isso problema, é muito importante, né? problema cardíaco, né? Você pode ter um infarto. A gente, né, conversando agora há pouco, tem pessoas que há um mês atrás tiveram a doença, estavam bem, iam viajar e faleceram. Pois por é. nada. Um aneurisma que pode ter sido causado pelas alterações causadas pelo vírus no passado. Pois é, e aí a falta de informação, né, é que causa toda essa questão. Nossa, gente, por que ele morreu dessa forma? Por que ela morreu dessa forma? É porque a gente não sabe que existem testes dessa forma, né? Como o dedímetro, E os na médicos verdade. estão preparados. Então o Aham. paciente pode falar assim, olha, eu tive sintoma, eu não fui para o médico, não fui para o hospital, mas eu senti dor de cabeça, eu fiquei com falta de ar, mas voltei ao normal. Mas eu quero saber se ainda existe alguma coisa de herança na história aí. Certo. Lúcio, de forma geral, então, para a gente finalizar o nosso papo aqui hoje na frequência, a pessoa está com sintomas aí da Covid. Qual a melhor orientação para essa pessoa? Duas situações. A pessoa com sintoma começou, já se fala direto agora, o Ministério da Saúde fala, tratamento o mais rápido possível, né? Então, você tem sintomas, fez o exame, deu positivo, tratamento. Mas o mais importante, se você teve sintoma, com quem que você teve contato nos últimos 4 dias? Avise a essas pessoas que mesmo sem estar sentindo nada, vão passar para outras pessoas. Então essas pessoas fariam um teste, que é o RT-PCR. Não adianta fazer nesse momento anticorpo. Aham. Pode É o fazer, RT-PCR. É o RT-PCR. Procura um laboratório, faz o RT-PCR e às vezes você vai ter uma surpresa. Deu positivo, mas não sinto nada. E aí descobre que teve na casa da avó e a avó está com febre. Então são essas situações que têm que ser evitadas. Complicado, né, Renatinha? Exatamente, Márcio. Mas Bom. agora com as explicações vai ficar tudo bem. Certo. Lúcio, para você, para quem quiser te procurar, para quem quiser procurar o Laboratório Lemos, tá com mais dúvidas, fala pra gente como que faz. Sim, é tranquilo. A gente pode procurar pelo laboratório, o telefone é 32 3257 3200. E lá no YouTube, no canal do Lemos Laboratório, nós temos 12 lives deste assunto aqui desde abril. E não se mudou nada. Na verdade, é aquilo ali, desde abril, que se fala, não faça um teste rápido, porque ele de rápido ele só tem a forma de te entregar o resultado. Certo. Mas ele não é precoce. Perfeito. Muito obrigada, Lúcio. Muito obrigado a vocês. Com a gente. Valeu pela participação. Nós de laboratório somos ainda tidos como aquele pessoal, os alquimistas que ficam lá no porão do castelo. Gostei muito de ser chamado aqui para conversar com o povo. Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Muito Valeu. bom. Tamo junto e volte sempre, Muito tá, obrigado, Lúcio? cara. Um abraço. Um abraço. Você está ouvindo Na Frequência.